Mas antes de entrar na nossa aula propriamente dita, deixo aqui novamente a indicação dos 2 livros que nos ajudaram a construir o artigo do site onde essa aula se baseia, e obviamente esse material de aula que nós temos aqui. O primeiro livro, Geometria Analítica, de Alfredo Stembrucci e Paulo Interli, e o segundo livro, Geometria Analítica, um tratamento vetorial, do Paulo Boulos e do Ivan de Camargo. Também deixo aqui como bibliografia complementar o livro Coordenadas no Espaço, do professor Elon Lages Lima. O link de todos os livros, bem como dos artigos usados para a confecção dessa aula, que no nosso site são 4 artigos, estão colocados na descrição. Todo esse material é confeccionado para te ajudar nos seus estudos. Tudo bem? Então chega de papo e vamos para a nossa aula. Antes da gente falar sobre os vetores no R3, da mesma maneira que nós fizemos para vetores no R2, vamos dar aqui uma passada no que são os vetores. Então, o vetor ele é determinado geometricamente por um segmento orientado, tá? Então, ele vai ser o conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes a esse segmento AB. Tá bom? Então, o vetor vai ser determinado dessa forma, por um segmento orientado e todos os outros segmentos orientados equipolentes a ele. O que seriam vetores equipolentes? São vetores que têm a mesma direção, mesmo tamanho e mesmo sentido que o AB. Então, todos esses segmentos orientados que têm a mesma direção, mesmo tamanho e mesmo sentido que AB, são equipolentes ao AB. E esse conjunto de segmentos orientados equipolentes é o que a gente chama de vetor. Ok? Então, simbolicamente, a gente pode indicar esse conjunto de segmentos orientados dessa forma, tá? Onde o segmento XY é um segmento qualquer desse conjunto que é equipolente, aqui está a notação, ao segmento AB. E esse segmento AB também pode ser indicado pela notação de Grassmann ou ainda pela notação vetorial. Se ficou um pouco confuso, a gente tem no início do nosso curso de Geometria Analítica uma videoaula onde eu explico a geometria dos vetores. Então lá eu tenho uma explicação bem mais aprofundada sobre isso. Se você fica com alguma dúvida, eu te aconselho a ir lá ver a nossa aula mais completa. O que de mais importante você precisa guardar nesse momento é o fato de que o vetor AB, então, é determinado por uma infinidade de segmentos orientados, chamados representantes desse vetor. Todos equipolentes entre si, ou seja, todos têm a mesma direção, mesmo tamanho e mesmo sentido. Tá bom? O sentido, o comprimento dele, o tamanho, também chamado de módulo, a gente vai indicar por essa notação aqui, ou então dupla barra, para indicar aí a norma a norma do vetor V. Estabelecida essa definição rápida do vetor, insisto que se você tiver mais dúvidas sobre a geometria dos vetores, dos segmentos orientados, vá conferir nossa aula. Nós vamos agora então falar sobre o espaço euclidiano tridimensional, já pensando na forma vetorial dele. Vamos falar da estrutura dele como ponto, a estrutura topológica dele nesse momento. Nós vamos falar sobre a estrutura mais como espaço vetorial mesmo do R3, tá? Se você quer ver qual é a diferença sobre isso, nós temos aqui uma videoaula sobre os espaços euclidianos R2 e R3, que é voltado para o cálculo de várias variáveis. Então lá a gente tem uma abordagem mais topológica do que vetorial. Então se você quiser ver a diferença, é só também lá conferir a nossa aula, tá bom? Bom, mas vamos lá. No espaço R3, qualquer conjunto de 3 vetores, V1, V2 e V3, não coplanares, a gente vai ter daqui a pouco uma condição de coplanaridade entre 3 vetores, vai ser uma base desse espaço. Ok? Então o que acontece? Qualquer conjunto de 3 vetores que não sejam coplanares, e isso significa que eles são linearmente independentes, vão formar uma base do espaço. Isso significa que todos os outros vetores do espaço R3 vão ser formados por esses 3 vetores. O mais importante é, não existe uma única base para o R3, assim como não existe uma única base para 99% dos espaços vetoriais que a gente trabalha. Mas existem algumas bases que são muito importantes para esses conjuntos. Então, por exemplo, para nós no R3 existe uma base canônica que é muito importante, já que nós vamos trabalhar daqui a pouco, que é a base formada pelos vetores I, J e K. Tá bom?
mas essa definição aqui ela pode ser estendida para quaisquer três vetores que não sejam coplanares. E aí, dado um vetor V qualquer do espaço, e números reais A1, A2 e A3, se existem esses três números de forma que A1 vezes V1 mais A2 vezes o vetor V2 mais A3 vezes o vetor V3 forme o vetor V, né, então nós podemos dizer que esses três vetores formam uma base do nosso espaço R3. Tá bom? E aí, esse A1, A2 e A3 vão ser as componentes desse vetor V em relação à base considerada. Por que nós vamos considerar a base IJK? Porque é a mais simples que a gente tem para dar essas componentes do vetor. Além de outras implicações, obviamente, são vetores que estão colocados, todos eles sobre cada um dos eixos coordenados. Todos eles têm tamanho 1, né? Ou seja, eles são unitários, e eles são ortogonais entre si, tomados 2 a 2. Tá bom? Então essas características vão ser muito importantes para a forma com que a gente quer estruturar o R3 para trabalhar com a geometria analítica. Bom, então como eu disse, nós vamos escolher a base IJK, tá bom? Todos considerados na origem do sistema tridimensional, como mostrado nessa figura abaixo. Então nós teremos o seguinte sistema para esboçar os nossos objetos geométricos no R3. Vão ser três eixos, o X, o Y e o eixo Z. Tá? O eixo X é chamado de eixo das abscissas, o eixo Y de eixo das ordenadas e o eixo Z é chamado de eixo das cotas. Tá bom? Então, aqui todo ponto tem coordenadas X, Y e Z, que são a forma que você tem de mapear os pontos no espaço. Então, você endereçar os pontos no espaço são pela sua coordenada X, a sua coordenada Y, que determina a projeção desse ponto no plano XY e a sua altura Z. Ok? Bom, o que acontece? Cada um desses vetores IJK, eles vão ter origem na origem do sistema. Qual é a origem do sistema? É o ponto O, que é o ponto 0, 0, 0, que é o ponto de encontro entre os três eixos. Tá? Esses eixos são retas orientadas, né, e todos eles se encontram na altura 0 de cada um deles, formando a origem 0, 0, 0. Cada um desses vetores, eles têm como extremidade o ponto que tem 1 na sua coordenada sobre a qual o vetor está e as demais são 0. Então, por exemplo, esse ponto aqui é o ponto 1, 0, 0. Esse ponto que está sobre o eixo Y, ele é 0, 1, 0. E esse outro ponto que determina a extremidade do vetor K, que está sobre o eixo Z, 0, 0, 1. Não à toa, a gente sabe, por próprias experiências com os vetores no R2, que quando você tem a origem do seu vetor na origem do sistema, existe uma relação biunívoca entre a extremidade, né, dos vetores e as componentes desses vetores. Tá? Então aqui nós teremos que o vetor I vai ser o vetor 1, 0, 0. O vetor J vai ser o vetor 0, 1, 0. E o vetor K vai ser o vetor 0, 0, 1. Tudo bem? Muita atenção, esses vetores são diferentes dos pontos. Tá? Os vetores são os segmentos orientados, que têm origem na origem do sistema, no ponto O, e extremidade em cada um dos pontos que tem coordenadas semelhantes às componentes. Ok? Então perceba que o eixo, o vetor I está sobre o eixo X, o vetor J está sobre o eixo Y e o vetor K está sobre o eixo Z. De certa forma, a gente pode dizer que cada um dos eixos é uma reta que passa pela origem e tem a direção de cada um desses vetores. Então, por exemplo, o eixo X ele passa pela origem e tem a direção do vetor I. Já o eixo o eixo Y, ele tem a direção do vetor J e passa na origem do sistema. E o eixo Z, ele tem a direção do vetor K e passa na origem do sistema. Vocês vão perceber que na aula sobre retas, que é a nossa próxima aula,
para que a gente determine uma reta no espaço, a gente precisa apenas de um ponto por onde ela passa e um vetor que lhe dê a direção, chamado vetor diretor. Ok? Mas a priori, o que você precisa saber para acompanhar a nossa aula é que o I e JK são esses três vetores. Tudo bem? Cada dupla de eixos nesse espaço tridimensional vai determinar o que a gente vai chamar de um plano coordenado. Então nós teremos três desses planos coordenados. O plano x, y, o plano YZ, desculpa, o plano XZ e o plano ZY, tá? Ou YZ. Bom, é muito simples de você enxergar esses planos. Muito provavelmente você deve estar assistindo essa aula numa sala, num quarto, né? Numa caixa tridimensional, ok? E muito provavelmente você deve ter aí, à sua direita ou à sua esquerda, um encontro entre duas paredes. Então você tem um encontro entre duas paredes e o chão. Se você pensar que cada uma dessas duas paredes e o chão são esses planos, tá? A parede que você está de frente é o plano YZ. A parede que está ao seu lado é o plano XZ. O chão é o plano XY. Cada uma das retas formadas pelas quinas, né, que são os encontros desses planos, são os eixos. Tudo bem? Então, você tem uma quina no eixo Z. Entre o chão e cada uma das paredes, você tem o eixo X e o eixo Y. Tá ok? Então, é uma forma de você entender como essas coisas funcionam. Tá bom? Esses três planos, eles se interceptam segundo os três eixos dividindo o espaço em 8 regiões. Quando a gente estudou a geometria analítica no plano, a gente tinha dois eixos que dividiam o plano em 4 regiões, que a gente chamava de 4 quadrantes. Aqui, como a gente tem uma dimensão a mais, você vai ter 8 regiões. Bom, cada ponto no espaço vai corresponder a uma terna, né, ABC, onde você tem a coordenada x, coordenada y e coordenada z. Tá bom? De números reais chamadas coordenadas. Então vai ser a abscissa, a ordenada e a cota, respectivamente. Cada uma dessas coordenadas vai ser obtida traçando planos paralelos aos planos coordenados, como ilustrado abaixo. Então você tem aqui ó, o plano formado por A e B, né, que forma esse plano aqui de baixo. Então você vai formando planos para encontrar esse ponto P, que é o vértice. Eu acho mais fácil pensar de uma outra maneira. Bom, eu tentei fazer aqui para nós um eixo tridimensional, tá? Mas acho que vai dar para entender. Então você tem eixo X, eixo Y e eixo Z. Acho mais fácil pensar assim, ó, coordenada A, marquei aqui no plano XY, coordenadas A e coordenada B. Certo? Então aqui você tem o ponto A, B e altura 0, porque ele está no eixo, ele está no plano XY. Agora eu vou subir na altura C que eu queira. Tudo bem? E essa altura C ela tem uma correspondência com o valor de C que está aqui. Então esse seria o ABC. Tudo bem? É assim, eu acho mais fácil pensar assim do que pensar na interseção entre os planos paralelos. Mas, conceitualmente, o jeito correto é com os planos paralelos. Tá bom? Mas dessa forma também, aí que está colocado à esquerda para você, funciona. Bom, para completar nosso estudo, a gente vai considerar então um vetor V, ó, já dado na sua decomposição quanto à base canônica, IJK. Tá vendo? O I100, 010J e o K001. Tá bom? E esses números x, y e z são números reais denominados componentes do vetor V. Então perceba que tem diferença entre coordenadas para o ponto e componentes para o vetor. Tá? Então essas aqui são as componentes do vetor na base canônica IJK. Eu poderia escolher outra base e aí isso mudaria, mas por isso que nós fixamos a base JK. Né? Analogamente, como a gente desenvolveu no plano, esse vetor V é igual ao vetor OP, com O sendo a origem
e P sendo o ponto XYZ. Então está aqui o ponto P e aqui está o seu O. Perceba aqui, ó, você tem o vetor XI, que nada mais é do que uma multiplicação do número real x vezes o vetor I, que te dá esse vetor aqui de baixo. O vetor YJ é um valor número real y multiplicando o vetor j, que aí você estica ele nesse caso, né? A mesma coisa acontece com o vetor zk, que é uma constante que multiplica o vetor k. E aí a soma desses vetores x, y e z me dá o vetor v. Perceba que isso é muito interessante quando você tem a regra do paralelogramo. Perceba o seguinte, o vetor xi e o vetor yj, eles vão formar um paralelogramo. E a soma deles, xi mais yj, é a diagonal lá no plano xy desse paralelogramo. Agora perceba o seguinte, esse vetor xi mais yj, ele forma junto com o vetor zk um novo paralelogramo. E esse paralelogramo ele é fechado aqui nessa diagonal aqui de cima também, tá vendo? Então aqui, ó, você tem um novo paralelogramo. Usando a regra do paralelogramo, a diagonal desse paralelogramo é a soma, é o vetor soma de xi mais yj com zk. Então, por isso que esse daqui é o nosso vetor P, tá bom? Você pode pensar também que ele é a diagonal do paralelepípedo formado pelos três vetores. Os três vetores, então, formam um paralelepípedo, tá? Que logo nós vamos saber calcular o volume dele, tá? Dependendo de quais são aí os vetores que formam as suas arestas, ok? Então, esses vetores xi, yj e zk são as arestas do paralelepípedo cuja diagonal forma o nosso vetor P. Observações importantes sobre decomposição vetorial no R3. Tendo em vista a correspondência biunívoca entre o conjunto de pontos P, x, y, z do espaço e o conjunto de vetores V com componentes x, y, z, então o espaço pode ser visto como um conjunto de pontos ou conjunto de vetores. Sim, da mesma forma que o R2 da mesma forma que acontecia no R2. De certa forma, um vetor no espaço é a mesma coisa de um ponto no mesmo espaço. O que nos leva a distinguir entre pontos e vetores é o fato de definirmos soma de vetores, multiplicação por escalar, produto escalar e produto vetorial. Então, a nossa relação com vetores é diferente do que a nossa relação com pontos. Obviamente, do ponto de vista geométrico, é óbvia a diferença, mas do ponto de vista analítico, a gente precisa fazer essa ressalva. Segundo, dizemos que esse espaço, o R3, é tridimensional, ou que tem três dimensões, porque qualquer uma de suas bases tem exatamente três vetores. Além disso, o sistema referencial formado pelo ponto O, que é o ponto 0, 0, 0, e a base IJK, então o sistema referencial formado por essas duas coisas, é chamado de referencial ortonormal de origem O, ou ainda sistema cartesiano ortogonal OXY. Observação número 4. O R3 é o produto cartesiano de três conjuntos reais e pode ser representado pelo conjunto XYZ, tal que X, Y e Z pertencem aos números reais, e sua representação geométrica é o espaço cartesiano determinado pelos três eixos cartesianos 2 a 2 ortogonais, chamados de X, Y e Z, conforme a ilustração ao lado. Perceba que essa ilustração é exatamente aquela que eu tentei fazer no início da nossa aula. Observação número 5. A distância entre dois pontos no espaço R3 é muito similar ao que a gente fez no R2. Então, dados dois pontos P, x1, y1, z1 e o ponto Q, x2, y2, z2, essa distância vai ser dada por distância de P a Q, desculpa, aqui é P a Q, distância de P a Q, que é exatamente a raiz quadrada da subtração das respectivas componentes elevadas ao quadrado. Tá bom? Como consequência dessa definição, a gente pode garantir algumas coisas bem interessantes. A distância entre dois pontos distintos no R3 continua sendo maior que zero. A distância entre dois pontos no R3 vai ser nula se e somente se os dois pontos forem o mesmo ponto, ou seja, você não sai do lugar. A distância de P até Q é igual à distância de Q até P. E vale a desigualdade triangular, que a distância de P até Q é menor ou igual que a distância de P até um outro ponto R
somado com a distância desse ponto R até o ponto Q. Se você gostou da nossa aula, então eu peço que você apoie o nosso projeto. Como? Muito simples, curta essa aula, compartilha com seus colegas e, se possível, inscreva-se no nosso canal. A gente aqui está desenvolvendo cursos para matemática superior. Já temos cursos de cálculo de várias variáveis, transformadas de Laplace, equações vetoriais, equações diferenciais, teoria de Fourier, tá? E agora estamos desenvolvendo geometria analítica, logo teremos álgebra linear, matemática financeira, números complexos, tá? Funções complexas. Então a gente está desenvolvendo todo esse conteúdo aí para vocês gratuitamente. Tudo que a gente pede é o seu apoio, ou se você quiser apoiar ainda mais, fazer um Pix para nós, a chave Pix está aí, tá bom? Além disso, na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula. Tem muito mais conteúdo nos nossos artigos do que na nossa aula. Na aula eu faço um compilado bem conciso desses artigos, tá bom? E lá também na descrição você tem todos os livros que eu acho pertinentes para quem está estudando esse tópico, ok? Então era isso, abraços e até a nossa próxima aula.